fazer, pessoal, esses 26 verem aqui, esse novo link, como é que faz? Não, eles já estão no novo link, já. Já estão no novo link. Vamos lá. Então pronto, vamos, você explica aí. Tá pequenininha aqui a tela. Não, aumentou, porque eu fico mudando, aí ele muda, entendeu? Mas eu não estou me vendo aqui bem pequenininho, mas tá ótimo. Não, já muda. Pronto. Bom, pessoal, boa noite. Vamos dar início aqui à live Estácio, né? Nós vamos comentar aqui sobre quais são os desafios e as inovações na construção civil no período pós-pandemia. Então, eu fiz o convite a 5 profissionais, certo? Dimas Neto, ele é doutor em Engenharia Civil pela Universidade de Aveiro, é professor adjunto da Universidade Federal do Cariri. Jorge Dantas, graduado em Engenharia Civil, vice-presidente de Tecnologia do Sinduscom e presidente do Inovacom Ceará. O Lauto Parente, engenheiro civil, pós-graduado pela Universidade de Cidade de São Paulo em Engenharia, Diagnóstica e Patologia das Edificações, diretor regional do Instituto de Engenharia de São Paulo e conselheiro do CREA Ceará. Professor Eduardo Cabral, também engenheiro civil, atualmente é professor do departamento, professor da Universidade Federal do Ceará, no Departamento de Engenharia Estrutural e Construção Civil. E o Emanuel Mota, também engenheiro civil, presidente licenciado do Conselho Regional de Engenharia Civil, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, CREA Ceará. Eu sou o Adriano Lima, engenheiro civil também, o mestre em Engenharia e Ciência de Materiais pela UFC, e sou coordenador dos cursos de Engenharia Civil e Engenharia de Produção na Estácio. Então, nós vamos antes de começar, eu vou citar algumas regras para tornar mais dinâmica aqui a nossa live. Eu gostaria de não tomar uma vertente política nesse nosso debate, certo? Vou fazer uma pergunta que seria praticamente o título da live, e cada convidado tem 5 minutos para falar, certo? Então, dando continuidade aqui à nossa live, o que é que vocês, profissionais, os convidados, têm em mente dos desafios, quais são as inovações da construção civil nesse período pós-pandemia? Começando pelo Dimas, por favor. Bom, eu queria primeiro agradecer ao Adriano pelo convite, que muito me honra estar aqui hoje debatendo com vocês. Queria cumprimentar meus colegas engenheiros que hoje vão debater aqui com a gente e dar boa noite para quem estiver assistindo a gente. Esse tema da pandemia do Covid, ele trouxe realmente um profundo impacto na saúde da população e, consequentemente, na economia do nosso país, né? Então, em cima do tema que foi proposto, a minha análise eu dividi em três atores principais, né? Em cima das inovações e desafios que a gente vai ter na construção pós-pandemia, quando isso tudo, se Deus quiser, acabar e o mais breve possível acabar. Então, eu dividi entre 3 atores, seriam as empresas da construção civil, os governos e os consumidores, tá? Então, dividi a problemática nesses 3 troncos principais. A empresa eu ainda subdividi em 2, a questão do mercado e a questão da gestão interna da empresa, né? Com relação ao mercado, eu acredito que a maior incógnita seja realmente perceber ou tentar prever o que é que pode acontecer com os empreendimentos que já estavam em andamento, né? Isso aí é uma questão muito particular, a gente não tem acesso às finanças das empresas, então é muito cedo ainda para dizer o que é que vai ser concluído, o que é que não vai, dependendo da saúde financeira de cada empresa, né? Agora, uma coisa que se pode prever, e eu acredito que vai ser aberto um debate sobre isso, é a questão dos novos empreendimentos, né? Essa doença, ela trouxe realmente uma série de novas perspectivas, como o home work, né? Então, assim, os próximos lançamentos podem
surgir desse tipo de demanda, sei lá, os apartamentos com o perfil mais de home office, tendo um quarto mais adaptado, não é, a um tipo de escritório, né? Porque muitas empresas podem ter identificado que não tem mais necessidade de ter uma estrutura física para existir. Então, um exemplo, um escritório de advocacia que esteja no começo, escritório de arquitetura, contabilidade. Então, pode haver uma mudança atrás de uma demanda como essa. Por exemplo, uma empresa pode imaginar que ter uma vaga a mais por apartamento seja uma boa. Isso vai dar um incremento na venda, né? Ou uma simples ação como comprar o elevador que limita o acesso do andar ao visitante, ou criar vaga de visitante no prédio, né? Isso são coisas que podem surgir dessa demanda por conta dessa pandemia. Com relação à gestão das empresas, eu acredito que, pelo impacto financeiro que aconteceu, a maior ênfase que vai ser dada é na questão do planejamento, né, pré-construção, nós estamos falando aqui de estudo de viabilidade, e também na redução do desperdício de material e mão de obra. Eu lembro que quando nós começamos a engenharia, era um perfil próximo, parecido, que a inflação, não em termos de inflação, mas em termos de dia disponível na praça, né, era muito reduzido, e naquela época as empresas, o diferencial das empresas era realmente investir na redução de custos, né. Então eu acho que esse perfil de fortalecimento da metodologia do Lean Construction, melhoramento de ferramenta de controle, de planejamento curto, médio e longo prazo, eu acho que isso as empresas vão olhar para dentro de si para tentar reduzir esses custos e tentar sobreviver, né. Com relação ao governo, eu acredito, né, que os governos a nível federal devem abrir financiamento da Caixa Econômica para tentar acelerar esse mercado da construção que emprega tanta gente, né. E eu acredito que a nível municipal e estadual pode haver um movimento também de incentivo na redução de impostos, né, diminuir a carga tributária por um período, né, para dar um fôlego na construção. O governo federal esses dias também já está falando num plano de desenvolvimento econômico a nível nacional. O que pode vir a acontecer é que o incentivo às concessões e às PPPs, por exemplo, das grandes obras, possa trazer construtoras, né, para dar uma acelerada no mercado. E do ponto de vista do último ator, que seriam os consumidores, né, que estão realmente abalados financeiramente por conta da crise, há os que já adquiriram, né, os imóveis, enfim, os projetos, e os que ainda vão adquirir, estavam a ponto de adquirir, né. Eu acho que essa questão dos que já adquiriram, as empresas vão ter que repensar, vão ter que... É os meus 5 minutos aqui para eu parar. Vão ter que chamar para renegociar, tanto valores quanto prazos, né? Para não perder o cliente, para não perder a venda, para não quebrar um contrato. Então, eu acredito que essa chamada para renegociação vai acontecer. Então, essa aí é a minha visão geral dessa situação que nós estamos passando agora, né? Para quando a gente sair do isolamento, se Deus quiser, ter essa retomada na construção. Faço minha vez aí. Bom. Eu não estou escutando, não, Adriano. Próximo sou eu, né? Acho que o próximo ele deixou claro aí. Foi? Vou passar a palavra agora para o professor. Está todo mundo me ouvindo? Sim. Estou ouvindo. Vou passar aqui a palavra agora para o professor Eduardo. Beleza. Bom, vou fazer a semelhança aqui do Dimas, já botei o meu cronômetro, viu, Dimas? Para que a gente não extrapole, já houve um atraso aí. Bom, de forma similar, né, eu vou também fazer uma abordagem aqui, levando 2 aspectos, né, um da academia e outro do mercado. Mas antes eu queria agradecer aí o convite, né, do Adriano, na pessoa aí da Estácio, né, em reunir aqui
pessoas de diferentes segmentos, mas todos da engenharia civil e de locais diferentes até do estado, tá? Bom, a minha fala, eu vou expressar um pouco do sentimento que eu estou tendo ao longo dessa quarentena, né, imposta aí pelo governo do estado, em duas vertentes, uma na área que eu atuo, que é na área acadêmica, né? No dia 16 de março, a UFC, ela impôs aí que todas as aulas fossem dadas de forma remota, né? E até então eu tinha 3 vídeos aí publicados no YouTube de coisas que eu gostava de participar, de fazer, de uma diversão minha, que era fazer trilha de moto, né? E aí, em 2 dias, eu tive que me redescobrir em como ministrar as minhas aulas de forma remota, né? Em criar um stream para poder transmitir, tudo foi um desafio para a gente. E eu acho que trazendo essa experiência que eu tive para todos os demais, das demais áreas, né? Em qualquer área do segmento da engenharia, todos nós passamos por essas adaptações, né? Esse aí é o grande desafio, e todo mundo se colocou para o uso de uma coisa que são as ferramentas de uso remoto, né? Que nós estamos fazendo aqui, usando o Google Meet, transmitindo para o YouTube, e quem está do outro lado lá, escutando. A questão das lives aí tomaram contas, né? De grande parte do mercado em si, tá? Então, do lado acadêmico, eu vi que essa necessidade, né, do descobrimento aí de novas ferramentas para a gente aqui poder continuar, né? Lembrando que a UFC não parou o calendário ele continua, a gente está aqui tendo as aulas remotas normalmente, tá? O outro lado que eu queria comentar é o lado do mercado, né? Eu tenho acompanhado algumas discussões, as lives, a grande aflição, né? Quem vai abordar isso aí de forma muito mais forte é o Jorge Dantas, que está aqui construtor e está pela representação, mas da construção, e o Lauton também, né? Que trabalha na área, mas a necessidade das empresas se adaptarem a essa nova realidade. E aí eu queria, a semelhança do que eu fiz, né? Tive que aí em 3 dias aprender essas novas ferramentas e a transmitir, as empresas tiveram que se adaptar, né? E eu queria citar aqui, em nome de todas elas, só 2, a título de exemplo, né? A Diagonal e a Canopus. A Diagonal é uma empresa daqui do Ceará, a Canopus é do Maranhão, que são empresas que não esperaram as imposições de governo para poder tomarem as medidas, né? Então, eles criaram medidas mitigadoras, já com a questão de afastamento de pessoas no ato do refeitório, né? Distanciamento, para bater o ponto, tirar o ponto virtual, voltar à questão do ponto do cartão. Você vê uma coisa interessante, né? O incremento aí na tecnologia era você ter lá o ponto de você colocar o dedo, né? E agora o que a gente tem para não ter essa transmissão, é colocar o cartãozinho lá, né? Distribuição de kits de higiene, etc., né? Então, as empresas foram levadas para criarem essas novas ações, né? De forma que não pudessem ser prejudicadas, etc. Então, eu acho que essas ações, inclusive, elas não são somente agora, nesse momento, momentâneas, né? Eu acho que forçosamente nós tivemos que nos redescobrir, todos os profissionais, assim como as empresas, e isso, com certeza, eu creio que isso vai ficar incorporado, né, ao nosso dia a dia agora, tá? Bom, só finalizar aqui, tá terminando o meu tempo aqui,
né? Gosto muito lá daquela frase, né? Que você coloca lá que você tem crise, né? E aí você tira lá o S, né? E vira CRI, né? E é exatamente isso que todos nós, todos os profissionais tiveram que fazer, que foi criar, se redescobrirem nesse momento, tá? Bom, como palavra inicial, eu queria colocar isso, já foi aqui também o meu tempo, tá? Agradeço mais uma vez, Adriano, ao convite e devolvo aí a palavra para você passa aí para o próximo apresentador. Obrigado, Eduardo. É uma honra ter esses profissionais aqui nessa live, né? Vamos dar continuidade aqui a palavra aqui agora com o professor, com o Emanuel. Boa noite, Emanuel. Opa, boa noite, pessoal. Primeiro, lamentar aí o imprevisto que aconteceu. Estava lá sendo transmitido no nosso canal, mas por algum motivo o streaming não foi gerado. A gente passou aqui para o canal do professor Eduardo. E é uma honra estar aqui com todos vocês, falando aqui para uma comunidade de profissionais de engenharia que passa num momento inimaginável há 30 dias atrás, né? Quem é que ia imaginar que 80%, 90% da economia mundial estaria parada por um vírus, né? Por uma pandemia, que inclusive essa pandemia, eu considero que ela é um cisne negro, tenho repetido isso várias vezes, que é um ser raro, e um fenômeno que causa um alto impacto e com uma probabilidade baixíssima de ocorrer. E isso está trazendo um fenômeno de que isso é uma realidade da grande maioria das pessoas. Eu, particularmente, não tive tantos problemas, Eduardo, porque eu já trabalhava em home office há muitos... Tá? Eu já estava evoluindo disso, não era mais nem um home office, era um anywhere office. Onde eu estiver com o meu notebook, com a internet, a gente estava trabalhando, né? Mas eu queria que a reunião fosse presencial. E hoje, a reunião presencial, ela vai passar por uma migração aí, eu vislumbro isso, de vai ser uma reunião mista. Uma parte vai estar presencial e uma parte vai estar online, né? Então, a gente tem que identificar isso. Tem até algumas pesquisas aqui que eu busquei, uma delas da ideia Big Data, que ela mostra que 56% das pessoas, a propósito do CRI, que gostei muito da sua fala, Eduardo, a propósito do CRI, 56% das pessoas estão estudando ou lendo nessa quarentena. E com isso vão surgir muitas novidades aí. Nós vamos ter um boom muito grande de inovação, um boom muito grande de descobrimento de novas ferramentas e formas de se trabalhar, né? As relações trabalhistas, a gente tem que ficar muito atento também, as relações trabalhistas e com o mundo não serão as mesmas. Você veja aí que pesquisas também apontam, aí, pesquisas de renome, né, de estudos de renome, apontam que em torno de 20% a 30% das empresas parece que não sofreram modificações, mesmo tendo um isolamento social muito rígido. Está funcionando normalmente tudo. Você concluir para isso, de que 20% ou 30% das pessoas vão sair de dentro da empresa e passar a trabalhar dentro de casa, imagina quanto de produtividade isso vai aumentar, quanto tempo deixa de ser perdido em trânsito, quanto dinheiro deixa de ser gasto pela empresa em energia, em celular, enfim. Vai ter uma grande adaptação disso, vale refeição, vale alimentação, vai ter uma grande adaptação. E as necessidades serão outras, né? Você observar aí que a dependência encerrar minha fala por aqui, mas que você imaginar que a dependência de países inteiros com a China não vai ser a mesma, né? De países inteiros com outros países, eu falei a China como exemplo, porque ela detém aí mais de 70% da capacidade produtiva mundial em insumos, né? Vai ter uma demanda interna muito forte de construção de indústrias, de desenvolvimento de novas tecnologias, é um campo muito aberto. E com certeza, Dimas, o poder público vai financiar tudo isso com redução de juros. A gente vê vários bancos públicos, Caixa Econômica, BNB, Banco do Nordeste, né, reduzindo os juros e fomentando a produção. A gente tem que estar muito atento nisso. E vou parar por aqui para dar a palavra para os nossos outros amigos e a discussão seguir. Muito obrigado, Adriano. Obrigado, Emanuel. Vou passar a palavra agora para uma das áreas mais interessantes que eu acho na engenharia, as inovações, o que é que a gente espera nesse período pós-pandemia
com as inovações na engenharia. Com a palavra, o Jorge Dantas, do Inovacom. Obrigado, Adriana. Aí. Boa noite a todos. Boa noite aos amigos aí da engenharia, amigos que eu conheço há muitos anos. Para falar realmente, o mundo não será mais o mesmo depois dessa pandemia, né? Se a gente for falar aqui muito de economia, de como vai ficar isso, aí a gente perde um pouco do foco. Seria que estava andando muito lentamente e está começando a melhorar muito. Quando sua presença não é tão mais necessária, para que você vai estar presente? Para que você vai se arriscar? Então, assinatura digitais de contratos, cartórios, blockchain, essa tecnologia que já existia, se falava, e ela não estava entrando em funcionamento. Então, eu acho que ela vai ter um empurrão muito grande, né? Os cartórios não estão atendendo hoje pessoalmente ou só em pequenos horários, e você vai entrar em risco. Então, a tendência hoje é de você fechar o seu contrato num clique do seu celular com autenticação direta. O cartório vai estar dessa forma. Então, essas relações em relação às habitações vão funcionar de uma maneira muito mais prática, né? Até na parte de vendas online, eu acho que isso pode vir até ter um gancho maior nessa parte. Em relação aos canteiros, né? O Eduardo falou bem aí dos exemplos aí do Inovacom, lá dos nossos companheiros da Canopus, né? O Breno e o Reginaldo, que fizeram apresentações da proatividade, de como vai ser o tratamento com os funcionários dos canteiros de obra. Realmente, esses hábitos vão ficar por muito tempo, não vejo como voltar, né? A gente tem uma cultura muito de você estar muito aberto, ou o canteiro, ou o operário, com aquele jeito, de não querer se cuidar. Não, agora nós vamos ter muito mais atenção a isso. Então, a tendência dos canteiros, que eu vejo da empresa, ela ter mais tecnologias para que você reduza a maior concentração de obra. Então, mais pré-fabricação, mais sistemas produzidos, só que esse tipo de avanço tecnológico depende de muitos outros fatores, de aprovações de normas técnicas, então isso acaba ficando um pouco mais lento. Eu vejo um avanço maior, né, foi colocado por vários colegas, a respeito dessa parte de comunicação. Eu já tentei usar o Skype, há uns 5 anos atrás era terrível, você não conseguia ter reunião. Hoje você vê vários exemplos, aqui a gente teve um pequeno probleminha de um stream, mas reuniões funcionam normalmente, com qualidade, com apresentação, com segurança de dados, né? O Zoom teve um problema aí, mas parece que já solucionou. Então, eu acredito muito que essa parte de você estar presente ou no canteiro de obra, você vai ter que ter estruturas de mais tecnologia, da nossa indústria 4.0, vamos dizer. O meu controle de obra de funcionário, ele ser uma coisa mais online. Eu, como gestor, de estar visitando a obra, de querer ver um quadro de funcionários, eu vou ter algum dashboard na empresa, sabendo dos dados, os funcionários onde estão, né, quais são os funcionários que faltaram, as causas das faltas, que hoje já se faz isso. Essa parte da tecnologia, de você ter as informações claras e precisas, vai ter que estar mais online, não é de um canteiro de obras, vai estar, o gestor da empresa, ele vai ter isso acesso a todo momento. Então, a tecnologia vai avançar para aí muito, muito rapidamente. Essa parte eu acredito muito. Essa mudança de cultura também, de produto, né? Assim, eu visitei alguns anos atrás, tive a oportunidade de ir pela Coopercon para o Japão. E eu me lembro de uma cultura de você deixar o sapato na entrada da casa. Quem sabe nos nossos projetos, a gente vai ter que ter uma mudança, uma inovação em projeto. Eu tenho um local para as pessoas deixarem seus sapatos, que agora nós estamos com essa cultura do receio, do medo da pessoa, né, de se contaminar. Então, assim, a tecnologia, eu acredito que ela vai se adaptar, mas ela vai vir numa velocidade muito maior. A gente acredita muito que a inovação, ela chegue e consiga suprir um pouco esse medo, esse pânico causado pelo coronavírus na nossa sociedade, tá? O meu tempo aqui já está acabando. Eu queria agradecer a oportunidade e passar aí para o Adriano para que ele converse com demais. Vamos ficar para o debate. Muito obrigado, Jorge.
Passar aqui a palavra para o Lauton Parente. Boa noite, Lauton. Bom, boa noite. Em primeiro lugar, aí, agradecer o convite, Adriano. Agradecer a Estácio, na sua pessoa, de trazer essa pauta, esse tema de tão relevante, tão atual, e nós estamos tratando de futuro, né? Também agradecer a presença aí das pessoas que estão nos acompanhando, né? E depois de todos aí falarem, né, a gente vai trazer aqui, eu peguei um pouquinho do que cada um falou, e vou fazer aqui a minha análise baseada justamente no ponto de cada um. Realmente concordo com o que o Dimas fala, eu acho que realmente produtos vão mudar, o produto da construção civil, ele realmente, depois de ter experimentado esse novo estilo de vida, embora que forçado, né, nós teremos sim espaços para trabalhos em casa, tá certo? Eu acredito nisso sim, mas eu não acredito que alguns setores da construção civil, já que o tema é tecnologia também, mas é construção civil, os desafios da construção civil, alguns procedimentos da construção civil, procedimentos de obra, esses não vão mudar. Acredito sim que a parte administrativa, o controle de obra, essa questão aí de reunião da parte administrativa, da parte de engenharia, isso vai ter esse incremento do home, né, das reuniões virtuais, onde cada um onde está, pode acessar e participar. Mas a gente tem que entender que a atividade laboral dentro de uma obra, ela vai acontecer. Não vai existir, quando acabar essa nossa pandemia, não vai existir o robô que vai substituir lá o ser humano na nossa obra. Ele vai continuar tendo que ir trabalhar, os desafios do transporte público para ir trabalhar vão continuar, os desafios da saúde pública vão continuar. Então, assim, a gente tem que entender que vai ter que criar-se métodos, né, talvez de uma reeducação comportamental dentro de um canteiro, como Acho que o Lauto deu uma travada. O Jorge falou muito bem, tá. A questão de se comportar de uma nova maneira de se trabalhar, né, de se portar dentro de uma obra. Oi, travou? Travou? Voltou normal? Posso continuar? Voltou. Alô? Voltou. Todos estão ouvindo? Estão ouvindo? Sim. Voltou? Bom, então assim, como eu estava falando, eu não sei onde foi que começou o problema, mas eu acredito que as empresas, de uma maneira geral, elas vão modificar a sua maneira de trabalhar, mas a construção civil, grande parte dela, o resultado, né, a parte laboral dela, acredito que vai demorar um pouco a mudar. Nós não temos essas tecnologias todas, a gente substituir o operário. A gente pode realmente criar meios para que a obra aconteça de uma forma mais célere, de uma forma mais rápida, mas o homem vai estar lá sempre. E a gente talvez tenha que investir na reeducação daquele operário. Então, eu vejo isso. E também me preocupa, como uma pessoa que sempre tive em obra, que sempre tive, agora, desde 2012, meio acadêmico também, me preocupa as questões de relações interpessoais, tá certo? Você precisa estar junto dos seus colegas também, né? Então, as relações interpessoais dentro da engenharia e de qualquer profissão são muito importantes. Então, muitas vezes, estar atrás da tela de um computador é muito bom, mas as relações interpessoais, você chegar e ter aquela experiência da obra no canteiro, isso é impagável, tá certo? Então, assim, é importante, já está aqui, quase encerrando aqui minha fala, mas é importante a gente ter essa percepção. Vai mudar? Vai. Mas muita coisa vai permanecer do jeito que está, e a gente precisa reeducar, trabalhar uma maneira de fazer melhor essa produção acontecer sem risco para as pessoas. Inicialmente era isso que a gente tinha para falar.
Muito obrigado, Lauto, muito obrigado a todos. Vamos abrir agora para perguntas. Eu já inicio aqui com uma pergunta aqui de um participante, que é o Thomas Abreu. Ele está perguntando, com a diminuição do crescimento, como vocês entendem as perspectivas de trabalho que terão os profissionais em início de carreira pós-pandemia? Posso começar respondendo essa? Pergunta. Manuel, vai, Manuel. Eu vou começar respondendo, Jorge, aí tu entra, certo? Como eu coloquei aqui, muitos sabem que eu sou muito fã da tecnologia, tá? Eu costumo, em tudo que eu trabalho, eu procuro usar equipamentos, adquirir novos equipamentos, enfim, colocar tecnologia em tudo que eu faço. E eu sempre digo que as profissões que existirão daqui a... Eu dizia, né, na verdade, as profissões que vão existir daqui a 10 anos, talvez elas não existam hoje ainda, a maioria delas. E boa parte das que existem hoje, há 10, 15 anos atrás, não existiam. Como, por exemplo, aqui, os técnicos de audiovisual responsáveis por operacionalizar umas reuniões online como essa, né? Os operadores de rede social que trabalham mantendo as perspectivas de divulgação e de repercussão nisso tudo. Então, vão aparecer novas funções dentro do canteiro de obra, por exemplo, que esses profissionais que estão em início de carreira estão quentinhos ali no estudo e vão poder se capacitar. Vou dar aqui duas condições aqui, imagina só, Jorge, você lá no canteiro da obra, ao invés de você ter aquele almoxarife ali, fazendo um levantamento de todo o material que existe, de entregando, pegando e anotando tudinho nos controles da consultora, se cada peça daquela do almoxarifado tiver um código de RFID, quando ele passar dentro daquela porteirazinha do almoxarifado, já faz o balanço do que entrou, do que saiu, e esse controle é feito no escritório, para um engenheiro com capacidade tal de administrar essas tecnologias todas, né? Como é que não vai ficar, de repente, um outro profissional que com a câmera 360 no capacete pode circular pela obra e verificar e transmitir para uma equipe que está no escritório, uma equipe que está numa reunião, que precisa ver um detalhe na obra de forma mais direta, de forma online. Então, vão aparecer muitas ocupações na obra de forma tecnológica. Claro que não vai substituir nunca o operário, propriamente dito, mas a tecnologia embarcada na obra ela vai ser outra. E esses profissionais, esses novos profissionais, eles vão ter que estar antenados nisso tudo. Se você parar para imaginar também aí a realidade virtual, né, com a venda, os corretores de imóveis, não necessariamente, hoje, né, tá todo mundo barrando nos condomínios a visita. Se existisse já uma realidade virtual, onde uma pessoa lá no condomínio, ou então isso já pré-determinado, já feito com a câmera 3D, ele não viria todo o condomínio como se estivesse lá. Então, eu acho que vai ser por aí o caminho dos novos profissionais. Puxando aí, realmente, o que eu vejo do mercado, Adriano, vai ser muito duro para os jovens profissionais. Mas, assim, e tem até um ditado, né? Tempos difíceis fazem grandes homens, né? Homens fortes. Então, vamos sobressair as pessoas que se prepararem. Então, quando o mercado estava muito aquecido, eu me lembro de muitos profissionais ruins. A tendência das pessoas é se prepararem, estudarem mesmo e se preparar para um mercado bem difícil. Essa crise, ela é difícil de mensurar, né? Falam na crise pior do que a de 29, só que o Brasil já vem de crise por cima de crise, né? Talvez o Brasil seria para o coronavírus, aquela pessoa com alto índice de risco. E havendo uma outra crise, de outra doença, ainda vem uma pancada dessa. Então, os profissionais, eles têm que se preparar muito, está muito antenado, como a Emanuel colocou, tem que se observar o que pode vir a acontecer e se preparar realmente para uma coisa de bem tecnologia e procurar ser bom, não tem jeito. Um profissional fraco, infelizmente, não vai se colocar num mercado como esse. Seria, no caso... E aproveitar essa... também, né? Aproveitar essa época, dedicar... alguém falou, eu não me recordo, acho que foi o Jorge que falou, essa época em que estão todos em casa e realmente se aprofundar em seus estudos, aproveitar. Hoje a gente tem uma oferta
de conhecimento muito grande pelas redes e aprofundar os conhecimentos para quando a coisa retornar, que tenha mais chance de estar aí já mais alinhado com essas tecnologias. Concordo que não vai ser fácil. Não vai ser fácil porque nem sempre você vai ter condição de adquirir as novas tecnologias, né? Assim, realmente é um mundo encantador. É encantador o que a tecnologia pode fazer, isso é inegável. Mas existem questões culturais e existem questões financeiras que nem sempre vão deixar uma pequena empresa, uma pequena construtora, entendeu? Que são muito mais em número, né, do que as grandes construtoras. Essas aí, elas vão ter que realmente se desdobrar para entrar nesse mundo tecnológico. Não é uma coisa tão simples. Então, a gente tem que realmente se preparar e ser diferenciado. Adriano, me permita só fazer uma complementação aqui com o gancho que o Lauton deixou aí no que diz respeito à questão financeira, né? Voltando lá àquele caso que eu falei das boas práticas, a apresentação feita pelo Reginaldo Parente, que é o diretor técnico da Diagonal, mostrando a adaptação do canteiro que eles tiveram que fazer por conta dessa nova pandemia, né? Ele apresentou números que, para poder o canteiro estar preparado de forma a receber o operário e mitigar a possibilidade de transmissão, o custo, ele colocou, que ele apresentou, era de R$40 mil por mês. Ou seja, é um custo, eles estavam considerando apenas 3 meses, daria aí R$120 mil por mês. Então, pegando o gancho lá da fala do Lauton, essa pandemia, eu acho que ela dá a oportunidade também das empresas verificarem que, como o Jorge comentou, né, essas mudanças elas podem vir para ficar, né? A proposta enviada pelo Sinduscom para o governo do estado para que reabra, ela tem vou chamar aqui de exigências, depois o Jorge até me corrige aí, que é custo, eu não sei se as empresas já comentaram isso, mas é um custo do mês ali para essas empresas, né? E aí, de repente, isso é uma oportunidade das empresas pensarem o seguinte: olha, eu vou mudar a minha tecnologia construtiva para reduzir aqui a quantidade de operários, porque para poder manter esses X operários eu tenho um custo aqui, como colocado pela Diagonal, de R$40 mil mês. Aí ele pode pensar, olha, para fazer por R$40 mil, em vez de ter um pedreiro para colocar bloco em cima de bloco ali com argamassa, eu vou fazer agora um painel para colocar. Estou exemplificando aqui. Não sei se o custo chega a bater isso, mas são coisas desse tipo que eu imagino que as empresas elas vão estar ali em alerta, né, mirando, de repente mudar o sistema. É uma oportunidade, tá? Só para complementar o que foi colocado pelo Lauton. Ok. Eu também queria dar uma opinião com relação a essas possibilidades do mercado de trabalho para os profissionais de engenharia. Eu corroboro com a preocupação do Jorge, sabe? Nós vivemos aquele momento de ouro entre 2010 até 2014 e desenvolvimento econômico como um todo no país, não só na construção civil. Então, a gente pode observar, a gente que é professor, o Eduardo também deve ter sentido isso, e houveram a fundação de muitas faculdades de engenharia civil, muitas universidades apareceram oportunizando cursos de engenharia civil, tecnologia da construção, etc. Então, dá só um exemplo, quando eu entrei no antigo campus Cariri, UFC, eram 30 entradas por ano, hoje em dia são 100, então todo semestre são 100. Então, o que a gente observa é que de 2015 para cá, por conta da crise na construção, né,
estava havendo uma retomada muito lenta, né? Eu acho que o ano que a gente teve mais alegrias medidas principalmente na quantidade de imóveis que as construtoras conseguiram finalmente revender, foi 2019. Então, havia uma expectativa que 2020 fosse um ano bom. Finalmente, depois de tanto tempo, um ano bom. Mas essa expectativa foi toda abaixo. Onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar que a UFC, a UFCA, no meu caso, lá em Brasil do Norte, forma muitos alunos, e lá não tem só a UFCA, tem o Instituto Federal, que também começou um curso de engenharia civil, tem 2 particulares de engenharia civil, quer dizer, está todo mundo formando profissionais para a construção civil, e ainda tem mais um agravante aqui no estado do Ceará. As obras habitacionais, elas são muito verticais, então são obras que absorvem muito pouco profissionais. Então, o que está acontecendo é que nós estamos fabricando engenheiros, entendeu? E, infelizmente, essa pandemia veio a prejudicar mais ainda, né, a maneira que eles vão entrar no mercado. Então, realmente, é uma preocupação e não há o que se fazer, né, a não ser construir. O que poderia ser feito era o governo, através de financiamento, aumentar o número de obras públicas, linha de financiamento para os privados, e aí sim ia haver uma repercussão do mercado de trabalho e a absorção desses profissionais excelentes que todos os semestres entram no mercado. Eu posso dar só um gancho aí na palavra do Dimas? Sim, colaborando aí com o que ele disse, da quantidade de profissionais, vou dar um parâmetro interessante. Entre os anos, mais ou menos, os anos 70 e os anos 2010, mais ou menos, certo? 2010, 2008, por ali, a gente tinha aqui no Ceará apenas a UFC e a Unifor, né? Formando engenheiros civis. Vou falar de engenheiros civis apenas, tá? E aí, de cursos registrados no CREA, eu estou falando. E hoje, nós temos o número de 33 no estado do Ceará. Tá? Então, você tire daí o destaque na quantidade de profissionais que são jogados no mercado todos os anos. Realmente, precisa haver uma grande adaptação do mercado, das construtoras em geral e do... Beleza, Manuel. Muito obrigado. Vamos para uma outra pergunta aqui do Nélio. Ele está perguntando, em setor público, né? Como é que vocês acham que vai ter essa retomada nas obras públicas? Ontem foi criado o pacote, um plano de investimento do governo, o Pro Brasil. Não sei se vocês tiveram acesso a essa ideia do governo aí. E o que é que vocês acham dessa retomada? Como é que vai ser essa retomada por parte do governo no investimento em obras públicas? Alguém quer falar? Não posso. Eu ia sugerir que o Jorge falasse aí, justamente pela proximidade. Eu trabalho com contratações. O que eu acho que é mais importante é que a iniciativa privada, com essa redução de juros, que ela comece a ativar mais ainda o mercado do Ceará, com queda de arrecadação. A prefeitura também com queda de arrecadação. Como é que eles vão poder estar investindo muito, né? Eles vão tentar, eles vão fazer, eles um pouco mais, acaba tendo um delay. Então, assim, algumas obras já estavam engatilhadas, esse dinheiro vem ajudar. Mas eu acho que não é assim, entrou o dinheiro e a economia se aquece, não. Ele vai ter um pequeno delay. Você podia falar da perspectiva aí das PPPs desse aspecto aí, né, Dimas? Olha, ontem, pelo que eu vi na televisão, a declaração do ministro do Desenvolvimento, ele estava discordando do governo não despender dinheiro automaticamente, né? O que acontece no caso das parcerias público-privadas é que, a princípio, o governo não precisa, o governo tem que ser cirúrgico nesse momento, sabe? Ele tem que escolher as obras certas para investir o dinheiro com o pouco que tem. Né? Atualmente não percebemos, etc. E nas discussões mais recentes, eu particularmente acho que a gente precisa ter
a questão da pesquisa, é importante, sem pesquisa não tem conhecimento, né? Você vê num cenário desse de pandemia, o que está nos salvando, está todo mundo louco aí atrás de um novo remédio, né? Um novo protocolo, uma nova vacina, e isso tudo só advém de pesquisa. Né? Mas também a gente precisa ter lá proximidade com o mercado. Então, assim, a Tereza, a UFC, especificamente nos cursos lá do CT, ela tem essa preocupação. Finalizando, já tem a formação de algumas disciplinas, que são as disciplinas já do final do curso, onde as pessoas já fazem trabalhos, né, os trabalhos de disciplina, os trabalhos finais voltados para alguma ação que ele possa exercer depois que ele se formar. Me lembro muito bem de um aluno que fez o seu projeto de graduação final, verificando a viabilidade econômica, não era nem a questão técnica, mas econômica, de ele fazer reciclagem de entulho dentro do próprio canteiro, né, e dali formar, fazer a sua empresa, etc. Tá? Então, assim, tem pertinência a pergunta, mas a universidade está atenta a isso daí. Alguém mais quer dar alguma opinião, Dimas? Eu queria aqui um complemento aí. Pode, Manuel. Um complemento. Realmente, o brasileiro também, porque foi educado a ter o emprego, né, a procurar o emprego e não a procurar o trabalho. E aí, quando você tem... tanto é que eu, particularmente, acho muito estranho quando falo em emprego, porque eu fui educado, um dos legados familiares que eu tive muito forte foi justamente essa questão empreendedora, né? Questão de ir buscar sempre trabalhos. E aí, a gente observando esse movimento, parabenizo já a Universidade Federal por estar tendo essa iniciativa, e eu incentivo muito isso, né? A gente ter visão empreendedora. E visão empreendedora é diferente de você criar o seu próprio negócio. Você pode até criar o seu próprio negócio com a visão empreendedora, mas dentro de uma consultoria que você faz, se você tiver uma proatividade, ela já dá uma característica empreendedora para isso e você se destaca. Como presidente licenciado do CREA, eu quero deixar 2 testemunhos aqui que o CREA criou nos últimos 2 anos, o Colégio de Instituições de Ensino Superior. E lá existem várias reuniões entre as universidades, a maioria delas, dessas 33 aqui, por exemplo, de engenharia civil, elas estão lá representadas, e eles trocam assuntos, como, por exemplo, as discussões sobre as diretrizes curriculares, para melhorar o nível das discussões, o nível das colocações a serem educadas do curso. O que é que foi? Cada universidade fez uma seleção dos melhores trabalhos e apresentou isso no CREA ao mercado, né? Inclusive, quem esteve lá, um dos julgadores desse prêmio foi o Emanuel Capistrano, da Costura Mota Machado, e fez lá uma seleção dentro do que ele poderia ter como levar para o mercado e aplicar isso no dia a dia. Então, o CREA também tem incentivado ações desse tipo, além das universidades. Eu entendo aqui a pergunta da Tereza e acho que ela está correta com tudo que está escrito. Eu acho que ainda é pouco. Eu acho que poderia ser mais. Entendeu? Porque se sente realmente. E quando você tem um acúmulo de como o próprio Dimas falou, que você tem... quantos Dimas? Que se formavam 30, agora são 100, né? Não é isso? Que entra na universidade, não é isso? Aproximadamente? Isso. Então, quando você tem esse volume, você precisa de muito mais ação e muito mais visibilidade, né? Dar conhecimento do que está sendo feito, né? Essa oportunidade, ela deve ser difundida, ser dada, e eu sinceramente concordo com a Tereza, eu não vejo velocidade nisso, não. Eu acho que isso poderia ser mais investido, ser mais proporcionado, para que o profissional ganhasse com isso. Eu enxergo dessa forma. Beleza. Eu posso até dar um depoimento aqui. Uma dificuldade que a gente encontra, principalmente na UFC, por exemplo, nas universidades federais, né, é que é uma dificuldade muito grande fazer um vínculo com o privado. Por exemplo, eu me lembro quando eu fiz o meu mestrado na Inglaterra, tinha os laboratórios, e na porta dos laboratórios tinha
as plaquinhas das empresas que entravam como patrocinadores, investidores, tudo estava sendo estudado dentro do laboratório. Então, as IMEs tinham um andar todo, pesquisando antena de celular, por exemplo, entendeu? Então, assim, é difícil, há um engessamento, entendeu? Do público com o privado, isso é uma dificuldade. Com relação a ações, como o Eduardo citou lá da UFC, na UFCA nós temos uma empresa júnior de engenharia, na qual um popular pode fazer uma contratação de projetos, e os meninos fazem a maioria dos projetos, tem um professor orientador também, tem um outro laboratório que é um laboratório social, que ajuda gente que não tem condição de pagar o projeto, entendeu? De acompanhar a construção. Eu me lembro que quando eu fiz o mestrado também não havia curso de gerenciamento da construção, mestrado em gerenciamento da construção, nós estamos falando de 20 anos atrás. Quem queria estudar gestão de construção, e aí entra o empreendedorismo também, tinha que ir para Santa Catarina ou então para o Rio Grande do Sul estudar produção, né? Quer dizer, a academia avançou e hoje em dia a gente tem mestrados e doutorados nessa área. Eu leciono uma disciplina, chama Gerenciamento 2, que é exatamente voltada para o que o engenheiro vai encarar caso ele monte uma construtora, né? Ou incentivando ele a montar a própria construtora. Então, é uma ementa multidisciplinar, que tem noções de contabilidade, de marketing, de planejamento estratégico, entendeu? O currículo da engenharia civil, na sub-área de administração, é muito restrito. Então, é natural que os meninos tenham essa introdução, mas que eles busquem uma especialização nessa área de gestão, de empreendedorismo. Em 2004, quando eu estava na UFCA ainda, eu ajudei a fundar a especialização de gerenciamento da construção. Lá na UFCA, acho que já está bem na 15ª turma, né? Nem sei, o atual coordenador, o professor Jefferson. A gestão está muito presente na engenharia e na academia ela está tomando espaço cada vez mais. Era isso. Bom, muito obrigado aqui a todos. Vamos entrar nas... Adriano, posso só fazer 2 rápidos comentários? Bem rapidinho, só para o que foi colocado ali adicionalmente. O que foi colocado pelo Dimas é uma verdade, né? Há um certo distanciamento da Universidade Brasileira, as públicas em geral, para com as empresas em geral, mas isso gradativamente tem mudado, né? É necessário que, para poder ter essa interação, que se tenha aí o papel das fundações de apoio. Aqui na UFC em Fortaleza, a gente tem dentro do Centro de Tecnologia a Fundação Astef. E por meio da Fundação Astef, por exemplo, nós do Laboratório de Materiais de Construção, a gente consegue fazer muita prestação de serviço para o mercado, né? A gente tenta se posicionar não como um concorrente das empresas em geral, mas fazer ditos ensaios especiais. Tanto que, do ponto de vista financeiro, os maiores preços são efetivamente os nossos, né? O que a gente cobra, né? E uma outra coisa que eu queria comentar era sobre, a gente já foi comentado aí 2 vezes sobre a questão dos engenheiros, né, da quantidade. O Emanuel falou de 32 cursos, né? Mas ainda assim, se a gente for olhar de uma forma global o posicionamento do Brasil em número de engenheiros, veja bem, engenharia, ter número de engenheiros significa ter tecnologia, né? Engenheiros de qualquer formação, seja engenharia civil, mecânica, etc. Mas se a gente for pegar em números per capita, nós ainda estamos muito distantes do que se tem de quantidade de engenheiros na Europa, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Enquanto a gente estava conversando, eu andei procurando aqui alguns gráficos, era por isso que eu estava olhando para o lado, que estou com outra tela aberta aqui, e tal, e depois eu posso botar lá no chat, de repente se colar aqui, a quantidade é brutal, da ordem de 6 vezes a menos. Então, na realidade, a gente precisa ainda de ter mais engenheiros
né? Agora, não dá para todo mundo querer se alocar da maneira que está. Daí a estratégia de você, que foi comentado desde o início, né? Estudar e se posicionar de forma diferente, os alunos especificamente, né? Manuel, acho que quer comentar alguma coisa? Eu queria só dar um exemplo aqui, Eduardo, até falando do trabalho de vocês lá no Inovacom. O Inovacom, ele junta as empresas e tem a academia. Tem os representantes das universidades, né? O Eduardo fala um pouco desse travamento da dedicação exclusiva, isso atrapalha, mas a gente vem juntando lá a necessidade do mercado com a academia, tem trabalho com bolsistas, é lógico que é uma escala pequena, mas o papel do Inovacom é bem interessante em relação a isso, de juntar a academia com o setor privado para ter soluções. Então, eu acho que esse exemplo tem que ser citado. Inclusive, eu quero concordar com o Eduardo. Quando ele fala em números de engenheiros, espetacular. Mas, paralelamente a isso, a nossa preocupação com investimento na área tecnológica, na área de infraestrutura, né? Assim, nós temos os Estados Unidos, Europa, países que investem pesado nisso já há algum tempo, né? E se a gente observar o nosso país, ele não tem esse histórico de investimento em infraestrutura e na área tecnológica. Então, para os engenheiros que já estão aqui, a gente já, há pouco tempo atrás, estava preocupado, né? Então, assim, formar engenheiros é muito importante, não tenha dúvida, concordo em gênero, número e grau com o Eduardo, mas também, paralelamente, trazendo a fala do Jorge, tem que haver investimento na área de tecnologia e infraestrutura. Eduardo, eu queria colocar só o seguinte, você usou aí uma proporção, né, de 6 vezes, mais ou menos, né, de número de engenheiros que o Brasil tem em relação a outros países. E aí isso aí tudo é reflexo também, o Brasil hoje tem a 5ª população do mundo, mais ou menos. Se você pegar em PIB, ele está na posição de número 50, né? E existe aí esse distanciamento. Então é interessante aí, a proporção ficou parecida, né? Aí você pegou 6, 7 vezes, aqui pega umas 9 ou 10 vezes, você pegar uma margem de erro aí, ela dá parecida. E é tudo falta de investimentos realmente em infraestrutura, falta de investimentos em diversos segmentos. Inclusive também na forma como o profissional sai da faculdade, né? Até tem a brincadeira que o engenheiro se forma, aí trabalha 1 mês ou 2, aí vai e pensa, pô, não comprei minha Hilux ainda, né? Então existe uma falsa expectativa que é criada, não sei por quem, mas é falsa expectativa criada nesse profissional recém-formado que precisa mudar essa perspectiva. Bom, muito obrigado, pessoal. Vamos entrar nas considerações finais aqui da nossa live. Queria que cada um de vocês desse algumas palavras de esperança para os alunos e profissionais, porventura vocês possam cooperar, por favor. Vai seguir a mesma ordem, Adriano? De entrar? Pode seguir. Eu acho que eu vou em cima do que o Jorge falou naquela hora. A dificuldade, tem um outro ditado que diz que os melhores navegantes são feitos nas maiores tempestades, né? Então, acho que realmente, se a gente quiser ver o lado positivo disso, de que as construtoras, os construtores, os engenheiros, os profissionais envolvidos em engenharia vão ter que se superar cada vez mais para conseguir reduzir os custos, desenvolver melhores projetos e fomentar novos investimentos. Eu acho que esse momento é um momento de reinventar a roda mesmo, pensar em inovações para conseguir sair melhor dessa crise, né? Com a ajuda das universidades, com a interação com a academia, né? Que pode, nesse momento, contribuir muito nesse desenvolvimento dessas técnicas e tecnologias. Vender meu peixe aqui, né, Dó? E Adriano. Eu acho que esse realmente, se você fala em inovação, se fala em desenvolvimento de tecnologia, você tem necessariamente de falar em academia, em pesquisa, né, em desenvolvimento de produtos. Então, se é o fechamento, eu mais uma vez agradeço a participação, o convite do Adriano, ter a oportunidade de conversar com esses profissionais, colegas excelentes, aí, trocar ideias e poder responder alguma coisa que foi perguntado. Obrigado. Nós agradecemos, Dimas. Muito obrigado. Próximo, Eduardo, né? Isso. Bom,
Bom, iniciar novamente agradecendo o convite aí, Adriano, seu aí, em nome da Estácio, né? E como considerações finais é mais do mesmo aí do que foi dito, né, pelo Dimas. Eu acho que a gente tem que ter a esperança. Eu gosto de comentar de novo aquilo que eu falei, né, do crise ali, vamos tirar o S, botar o CRI, pegar esse momento e gerar como um momento de oportunidade, né? É uma oportunidade mesmo, porque nunca se teve tanto conhecimento disponível, né? O que se tem aí de lives, onde você pode, de forma gratuita, adquirir conhecimento, né? O que se tem aí de cursos online que se foram dispostos, muitas entidades que disponibilizaram esses cursos de forma gratuita. Isso aí é uma coisa muito importante para quem quiser buscar essa oportunidade de se capacitar. Vai ter gente que vai sair da crise já derrubado, né? Vai ter gente que vai sair dessa crise melhor. Pode ter certeza que foram aqueles que conseguiram enxergar aí a possibilidade de crescimento. Então, o recado final para quem estiver assistindo, mais direcionado aí para alunos, é aproveitar o momento e tentar buscar enxergar, né, de uma forma diferenciada o que tem acontecido no mundo, para que ele se possa recolocar e sair disso melhor, né? Então, mais uma vez, obrigado pelo convite, agradecer aos demais colegas presentes. E só um último recadinho: o prêmio lá do CREA, teve uma aluna minha que ficou lá em segunda, Emanuel, lá do prêmio de vocês, foi muito gratificante lá pra gente, torcemos muito lá para ela. Bom, era isso, obrigado, Adriano. Muito obrigado, Eduardo. Vai dar continuidade aqui com o Emanuel. Beleza, só, Adriano, é justamente esse o sentimento, né? O sentimento de você ter esse pertencimento ali dentro do CREA e da profissão, principalmente, né? E eu queria encerrar aqui com poucas palavras, só mesmo dizer de que as percepções, as experimentações daqui para frente serão outras. O digital, ele vai estar presente indiscutivelmente na nossa realidade diária. A tecnologia, a inovação vão ser palavras lugar comum, tá? E a retomada do crescimento, ela vai ser natural, isso é indiscutível, isso não vai ficar dessa forma, mas ela vai vir com uma nova característica. Ela vai vir com a característica de responsabilidade social. O crescimento, ele vai existir, mas com responsabilidade social, e não apenas pensando extremamente no lucro. O reflexo disso vai aparecer principalmente nas relações interpessoais de forma em geral. Tá? Uma boa noite, obrigado, Adriano, pela oportunidade, obrigado aos demais participantes. Eu recebia muita mensagem no WhatsApp aqui, Jorge, parabenizando você pelo trabalho, tá? Principalmente de muitos amigos em comuns. Obrigado. E é isso, pessoal. Vamos aí ao próximo. Muito obrigado, Manuel. Passo a palavra agora para o Jorge. Mas só antes, Jorge, queria fazer só uma... realmente, essa normalidade, a meu ver, não vai voltar. A definição de normal vai ser essa que o Emanuel falou aí, mais voltada para o social, né? Solidariedade, né? Eu acho que isso aí vai ser, a gente vai ter que se reinventar, principalmente na construção civil, com essas novas tecnologias aí, certo? Só deixar aqui a minha... Vai lá, Jorge, pode continuar. Vamos lá, vamos agradecer aqui, meu amigo, a você, Adriano, aí, pelo convite, a todos os amigos aqui, o Lauto, o Emanuel, o Dimas, o Eduardo, assim, muito gratificante participar de um debate desse sobre a engenharia, né? E a mensagem que a gente pode passar para os futuros profissionais é que aproveitem o momento da universidade, que é para se estudar, se capacitar. Eu sempre dizer para todo mundo, procure ser o melhor. Você vai ser o resultado que você dá para o seu trabalho, para a sua empresa. Essa vai ser a sua capacidade.
Então, a gente precisa de profissionais sérios no mercado, profissionais que busquem um retorno para a empresa. A gente precisa muito dessa dedicação, e a gente viu um pouco no mercado, num passado próximo, de pessoas que não tinham a dedicação, estavam com o pensamento financeiro à frente, sem pensar em dar um resultado, sem pensar em mostrar um trabalho. Eu acho que é um momento em que os jovens profissionais busquem se capacitar, busquem observar as tendências de mercado, buscar a parte de gestão, essa parte de tecnologia. Eu acho que quem é bom profissional, quem se capacita, não falta mercado. Então, ele vai se adequar, vai se adaptar, e é um profissional que acaba se reinventando sempre. Tá? Um abraço a todos aí, boa noite, e estamos sempre do lado, no momento que precisar, Adriano, estamos sempre à disposição. Muito obrigado, Jorge. Lauton? Bom, primeiro agradecer a você, Adriano, e lhe parabenizar pela ideia, dizer que você pode sempre contar conosco, no que for possível, para tiver dar o nosso alcance para cooperar com uma boa engenharia, né? Agradecer aí aos participantes, os que estão até agora, os que passaram, né? E que a minha mensagem, ela meio que o universo conspirou para hoje ser o Dia Mundial do Livro, né? E se nós estamos falando em se capacitar e estudar, não tem data melhor do que essa para a gente falar exatamente nesse tema, né? Vamos aproveitar essa data, que é o Dia Mundial do Livro, vamos estudar, vamos nos capacitar. Dentro das nossas profissões, vamos ter compromisso. Compromisso é uma palavra muito forte, entendeu? Porque ela traz em si uma ligação onde vai ter a ética, onde vai ter o desempenho, a produtividade, onde vai ter a camisa que a pessoa veste da empresa, ou da empresa dela mesma, né? Então, assim, novos tempos virão, tudo é muito novo, tudo que a gente falou aqui são especulações, a gente tem uma determinada visão, mas tudo é muito novo para que a gente possa determinar os caminhos, mas uma coisa é certa: capacitação é uma coisa que é sua e ninguém vai lhe tirar. O seu conhecimento técnico, isso ninguém vai lhe tirar. E aproveitar, como o Eduardo falou muito bem, a questão da quantidade de informação que está sendo dada de forma gratuita na internet, né? E corroborar com uma frase que eu sempre termino as minhas aulas e as minhas lives aí, que eu tenho feito algumas, é que o conhecimento, ele já tem dono. Conhecimento técnico, ele já tem dono. Não é meu, não é do Adriano, não é do Emanuel, não é do Jorge, não é do Eduardo, não é do Dimas. O conhecimento é da engenharia. E nós apenas tomamos emprestado para fazer bom uso e compartilhar com os colegas. É isso que a gente tem, com esse sentimento, que eu quero terminar, já que foi o último aqui a falar de todos, dos 6, esse sentimento de doação e de compromisso social, responsabilidade social